Neste ano, as Forças Armadas deixaram de publicar mensagem comemorativa do golpe militar de 31 de março de 1964, que deu início a uma ditadura militar de 21 anos no Brasil. Isso acontecia nos quartéis até meados dos anos 2000, quando foi interrompida. Entre 2019 e 2022, no entanto, a prática tinha sido retomada por ordem do então presidente Jair Bolsonaro, com textos emitidos pelo Ministério da Defesa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Defesa José Múcio Monteiro definiram a interrupção desse tipo de cerimônia. O golpe que depôs o então presidente João Goulart completou 59 anos na última sexta-feira, dia 31. Os comentários sobre esse assunto são do professor, sociólogo e colaborador da Rádio Difusora, Isaías Pascoal. Prezados ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino, no dia 31 de março de 1964, começava em Minas Gerais a mobilização militar que levou ao golpe que destituiu do poder o presidente João Goulart. O grande líder do movimento foi o Marechal Castelo Branco. A ideia original era permanecer no poder por 2 ou 3 anos, fazer as reformas necessárias e voltar aos quartéis, com o país saneado econômica, social e politicamente. Não deu certo. Castelo Branco morreu em 1967 e setores mais duros do regime militar assumiram o controle e o levaram até 1985. Ainda hoje não é simples avaliar o que ocorreu em 31 de março de 1964. A poeira do tempo ainda não completou o seu trabalho e as análises são feitas com as feridas ainda vivas. Esse problema já não existe mais em relação à ditadura de Vargas, de 1937 a 45, já esfriada pelo tempo. O período que vai de 1961 a 64 no Brasil foi muito tenso, radicalizado, polarizado por forças políticas e sociais antagônicas e irreconciliáveis. Para complicar a situação, o contexto internacional era marcado pelas paixões da Guerra Fria. A Revolução Cubana era bem recente e o espectro do comunismo amedrontava boa parte da sociedade. Igreja Católica, classe média, proprietários de terra, empresários, entre outros. Do outro lado, movimentos e lideranças mais à esquerda também radicalizavam suas ações. O movimento camponês invadia terras e bradava pela reforma agrária. Estudantes radicalizavam o discurso e as ações nos grandes centros urbanos. Um ambiente de anarquia tomou conta da sociedade. Greves e paralisações contínuas que em 1964 atingiram até as Forças Armadas. A sensação na época era que a quebra da ordem institucional era inevitável. Um golpe à esquerda ou à direita era fatal. O golpe ocorreu, mas à direita. Surpreendentemente, as esquerdas e os grupos democráticos quase não reagiram. Começou o período da ditadura militar, que só terminou 20 anos depois, em 1985. Ainda hoje somos assombrados pelo passado e a sociedade brasileira convive mal com tudo que ocorreu. Por estarmos vivendo num período democrático, não tem sentido celebrar o que ocorreu em 1964. As Forças Armadas têm de evitar a política e mergulhar na sua função constitucional. Os líderes civis têm de ter mais prudência e moderação, não apelar às ações dos militares. Hoje necessitamos de lideranças imunes ao ódio e aos discursos ressentidos. Isso só conduz à divisão. Precisamos de paz social e política.